Cláudio vai dar um recado. Eu quero também aqui, em nome do distrito, agradecer o trabalho forte que o nosso companheiro Cláudio fez na gestão 2011-2012. Uma salva de palmas. Porque ele é um abnegado do leonismo, ele tem trabalhado, tem tirado dinheiro do bolso, pago diárias, viagens, para levar a sua mensagem de liderança, a sua mensagem. Então, puxa, vamos, acima de tudo, o nosso reconhecimento por esse valoroso trabalho. E esse ano nós pretendemos, no mínimo, fazer 3 oficinas, não é oficinas, 3 seminários de desenvolvimento de liderança. Vamos levar esses institutos, vamos levar para o interior também, para Toledo, para Medineira, enfim, para Ponta Grossa e aqui em Curitiba, essa possibilidade dos companheiros serem treinados. Com a palavra, o professor Cláudio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito ruim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Se alguém estava dormindo, já acordou. Agora não tem mais ninguém dormindo nesse momento. Bom, primeiramente eu faço um agradecimento especial ao nosso governador, Edinor Mariô, pelo convite à minha pessoa para vir aqui falar a respeito da função do presidente de clube. Presidente de Clube de Lages. Então essa apresentação foi preparada por mim, a companheira Lil tem uma participação também. Eu fui governador no ano 2000, 2001, fui presidente do Conselho de Governadores 2009, 2010. Coloca para mim aqui, Cardoso, faz um favor, coloca aqui. 2009, 2010, e eu pertenço ao Lions Clube de Curitiba Batel. Eu fui presidente do Lions Clube de Curitiba Batel no ano 96, 97. E no Batel, até essa época, era praxe que o presidente, quando terminasse o seu mandato, fizesse um relatório. E eu fiz esse relatório da minha gestão, que é um livro que hoje eu deixei aqui circulando aqui com os presidentes, para que vocês tenham ideia de como um presidente pode desenvolver inúmeras ações dentro da sua função no movimento leonístico. Cadê o Cardoso? Tá, bom, vamos lá. Nós preparamos esse material com base no Manual de Dirigentes de Clubes, é o LA15-PO. Esse material Esse material vai ficar disponível no site do distrito. Não é preciso fazer anotação, mas seria interessante que os presidentes anotassem esse LA15.PO. Por quê? Entra no site de Lages Internacional, lá em português, em cima lá à direita tem lá pesquisa. É só colocar LA15, não precisa o hífen, e procurar, que ele vai abrir a linha, onde clicando lá se tem acesso ao manual. Bom, nós procuramos fazer esse tema. Vocês me desculpem, mas eu vou subir. Não, aqui está ótimo. Você consegue? Tá bom, mas eu consigo ler até lá.
Baixa mais um pouquinho aí. Aí, tá ótimo. Bom, agora tá melhor. É que, por mais cuidado que a gente tenha, esse equipamentozinho aqui estava com a bateria pifada, eu não conseguia resolver o problema, o Cardoso conseguiu. Foi comprar lá para minhas baterias. Bom, então, a reflexão é distribuída ao longo do tempo. Então, muito tempo antes do mandato, às vezes não é muito esse tempo, algum tempo antes, durante o mandato e após o mandato. Então, veja o seguinte, você sempre soube, todos vocês sempre souberam, que algum dia vocês iriam ser presidente de clube. Faz parte da condição de associado, você um dia ser convidado a ser presidente do seu clube. São poucos os que resistem a esse convite, mas alguns até abandonam o movimento leonístico porque não querem ser presidente. Tem alguma dificuldade lá que os impede de assumir essa função, o que não é uma coisa legal. Mas aqueles que assumem têm uma certa responsabilidade. Quando você chegou aqui no movimento leonístico, você fez uma promessa. Vocês se lembram lá do momento da posse de vocês? Tinha lá uma promessa que você estabeleceu que você exercerá todos os cargos para os quais for designado. Então esse é um compromisso, uma responsabilidade que a gente tem. Uma afirmação importante da nossa parte diretora internacional, Rosane Vailate, que hoje de manhã esteve sentada aqui à frente, é a seguinte: a última vez que você teve oportunidade de dizer não para o Lions foi quando você chegou aqui. Quando perguntaram para você quer ser leão? Se você tivesse dito não, tudo bem, resolvido o problema, tá? Mas uma vez que você disse sim, você tem que ter essa disposição de aceitar os cargos que lhe são oferecidos, atribuídos, indicados. Lógico que essa não é uma máxima totalmente verdadeira, porque às vezes existem alguns impedimentos, mas você sempre tem que pensar nisso. Então chegou o grande momento. A eleição ocorreu em março e você foi eleito ou eleita a nova presidente do seu clube, ou o novo presidente do seu clube. É uma grande honraria esta eleição, uma demonstração de confiança que os seus companheiros têm em você, porque estão entregando a você o comando dos destinos do clube de Lions. Não aceitem, não pensem que é ser um encargo adicional. Não, é uma honraria que lhes é atribuída. O problema é que muitas vezes o companheiro diz assim: eu não posso ser presidente porque eu não tenho tempo. Não é? O tempo é uma variável administrável. Quando eu fui presidente do Lions Clube de Curitiba Batel, por relatório, conforme eu falei, que eu fiz, está percorrendo aí os presidentes, eu era também diretor de uma empresa multinacional, professor na Universidade Federal do Paraná e ainda fazia o meu curso de mestrado em administração. E consegui ser presidente de clube. Por que eu consegui ser presidente de clube? E eu vou dar uma dica para vocês. Formei equipes. Não pense que porque você é o presidente, que você tem que fazer tudo. Carregar o piano, fazer... Não. Forme uma equipe. As equipes, elas resolvem o problema. O Lions é uma instituição que tem uma belíssima estrutura administrativa e organizacional. Quase tudo já está pronto no Lions. Quase tudo. Quase tudo. O que a gente precisa é aproveitar o que existe. Está disponível para você desempenhar
muito bem a função de presidente. Analise os seus compromissos pessoais, seus compromissos familiares, profissionais, e trace um horizonte. Olha, neste ano, além de tudo isso, eu ainda vou ser o presidente do clube. Então você tem que dispor de algum tempo para essa função, para conduzir o clube como presidente. A preparação é muito importante. Veja como foi o comportamento dos presidentes anteriores. Hoje, quando eu apresentei o nosso companheiro Vailate, eu disse que ele era o quê? Uma pessoa em quem eu me inspirava para seguir a minha trajetória. E nada impede que você faça isso em relação ao seu presidente anterior ou aos presidentes anteriores, certo? Veja o que de melhor eles fizeram e tente copiá-los. Nós não precisamos reinventar a roda, certo? Tente copiá-los. Agora, evite cometer os mesmos erros, porque todos nós erramos, né? Todos nós erramos. Analise, essa é muito importante, palavra por palavra, a missão, o código de ética e os propósitos de Lions. Analise, conheça com profundidade isso. Com profundidade. Não é só ler, qual é a missão do Lions? Não. Veja o conteúdo daquelas palavras que não foram criadas ao léu, foram estudadas detalhadamente para serem colocadas aí. Concentre-se em conhecer o estatuto do seu clube. Cada clube tem o seu estatuto. Leia o estatuto, veja quais são as suas funções, peça ao seu secretário, ao seu tesoureiro, aos demais companheiros que também saibam muito bem quais são as funções. Vejam o estatuto do distrito LD1, o distrito múltiplo, o estatuto de Lions Internacional. Lógico que a profundidade maior deve ser a do estatuto do seu clube. Leia com atenção o manual de dirigente do clube, que foi o que eu utilizei para fazer esse material, que vocês já anotaram aí, o LA15PO. PO é português, certo? E ele está atualizado, 2011, 2012. Leia, o companheiro governador falou pouco, o formulário de solicitação de prêmio de excelência de clube, o DA1. Também para obter é só entrar lá no search, no pesquisar, DA1, vocês chegam lá no formulário. Veja como os clubes são premiados, certo? O prêmio é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é que ali consta o que o presidente internacional deseja que o clube faça. E nós pertencemos a uma organização e nós devemos estar junto com essa organização. Se o presidente internacional deseja seguir numa determinada direção, os clubes também devem tentar seguir nessa direção, assim como o governador está seguindo a mesma direção do presidente, certo? Então o presidente esse ano, que também foi mencionado pelo nosso governador, eu acho que ele gosta de automóvel, né? Porque ele disse que os clubes deverão fazer 4 pit stops, ou paradas no box, certo? Julho, setembro, outubro, dezembro, janeiro, março, abril, junho. E as atividades voltadas para serviço, metas de LCI, relações públicas e atividade. Então, no final de cada trimestre desse, fazer uma análise do que o clube está fazendo em relação a esses 3 ou 4 itens. Outra coisa, aprenda sobre Lions. Eu já escrevi esse tema, Aprenda sobre Lions, em outras oportunidades, mas eu tenho constatado nesses institutos de liderança leonística que a gente tem realizado, o quanto é importante o
conhecimento do Lions. As pessoas, os companheiros e companheiras que fazem a avaliação do Instituto, quase com unanimidade, tá, elogiam a oportunidade que eles tiveram de aprender mais sobre o movimento neolítico. Então, a cabeça da gente não tem limite em termos de conhecimento. Podemos colocar mais e mais conhecimento. Vamos aprender sobre Lions. Leia tudo. Tem um livro chamado Leão Sabido, que é um ícone, já deve estar na 40ª edição. Livro de protocolo, o companheiro Barma tem um livro de protocolo. A revista Lion. A revista Lion não é para você chegar na sua casa ou no clube e você ir lá na penúltima página para ver as piadinhas que tem lá, certo? As piadinhas são para depois. Leiam o que está sendo feito, as mensagens dos governadores, dos presidentes de conselho, né? O site de Lions Internacional é riquíssimo em materiais didáticos e cursos à distância. Para quem não sabe, o site é esse aqui, ó, www.lionsclubs, sem o E, tudo junto, .org, não tem BR, não tem nada. Entrem lá, vocês vão ficar maravilhados com tudo aquilo que tem lá dentro. Entre no site do LCI, e agora, se quem anotou aquele manual de dirigente, anote esses outros documentos aqui. O PRC2 é um manual de como trabalhar com equipe. Está tudo mastigadinho lá, tudo mastigadinho. O 3, o PRC3, é foco na assembleia, nas assembleias. Como fazer assembleias que trazem a felicidade dos leões e não aquelas chatíssimas assembleias que os leões querem evitar ir lá. Né? Pô, eu não vou lá hoje não, tá louco, porque o pessoal só fica falando, não discute nada, não começa no horário, muitos ficam bebendo cerveja, não sei o quê. Não é para isso que se faz a assembleia, certo? Existe toda uma forma de fazer com que as assembleias sejam boas. Foco na dinâmica do clube. Como é que o clube está se desenvolvendo? O que ele está fazendo? Está sendo útil? Uma pergunta que vocês devem fazer sempre é o seguinte: e se o nosso clube não existisse na cidade? O que aconteceria? Aí vocês vão ver a importância do clube, certo? Foco no envolvimento. As pessoas têm que estar envolvidas com o leoneiro. Nós não somos leões simplesmente para ter um distintivo aqui na lapela e dizer, eu sou do Lions. Nós somos leões porque nós somos voluntários, nós queremos trabalhar, nós queremos fazer as coisas acontecer. Nós temos que somos leões para servir, para resolver problemas da comunidade, para encaminhar a solução de problemas. Vejam o seguinte, documento ME15, como você classificaria o seu clube? É um documento extraordinário. Ele abre as portas para uma análise de como está a situação do clube. E vocês têm que saber como o clube está. Eu tinha um estagiário lá na universidade, eu fui professor de finanças, e os meus estagiários estagiavam nas áreas de finanças das empresas. E um deles chegou para mim e disse assim, professor, eu tenho um sério problema. Eu falei, qual é? O pessoal lá da empresa, a empresa está tão mal que o pessoal não quer saber a dimensão das dificuldades da empresa, então não querem que a gente levante nenhum assunto, nenhum dado, nem nada, porque quando a gente levantar, eles vão tomar um choque, né? Porque a coisa está tão ruim. Nós não podemos fazer isso com os nossos clubes, temos que saber a realidade do clube, como é que ele está funcionando. E aí está a ferramenta de Lions Internacional, que é como você classificaria o seu clube. Baixe esse formulário, esse documento, reúna a diretoria e faça a pesquisa
para saber como é que você classificaria o seu clube. Para que você vai saber isso? Por que é importante conhecer? Porque, estrategicamente, o que se deve fazer? Temos problemas? Então vamos atacar os problemas. Não é isso? Pô, agora se nós não sabemos que tem problema, o que nós vamos atacar? Não é? Ah, esse é um ponto fraco do clube, vamos fortalecer esse ponto. Essa é a função. É para isso que essa análise deve ser feita. Troque ideias, seja participativo, frequente as reuniões do Lions. Veja como a gente aprende numa reunião como essa. A belíssima palestra que o nosso companheiro Vailate trouxe aqui. Quem não veio aqui perdeu de conhecer tudo que ele trouxe para nós. Não é isso? Então, frequente as reuniões, assembleias de outros clubes, visite os outros clubes, vá nas reuniões de comitê assessor, nas reuniões de conselho distrital, nas convenções distritais, convenção do distrito múltiplo. E eu hoje fiquei assim, muito alegre com as palavras do nosso governador, quando ele disse que ainda soava no coração e no ouvido dele o retumbar daquela maravilhosa convenção internacional que ele participou. E eu digo uma coisa para vocês: o sonho de consumo de todo leão deveria ser participar de uma convenção internacional. Na convenção internacional, você tem a real dimensão do movimento leonístico. Ali você vê o que é o Lions. A gente está acostumado a ver o Lions no nosso clube, no nosso distrito, no múltiplo, etc. Mas quando você vai lá na convenção internacional, você vê a grandiosidade, a força, a vibração, as atividades que esse movimento desenvolve. Não se acanhe, você vai encontrar as grandes feras do leonismo, mas são todos amigos e companheiros. Além de aprender muito, você vai sentir como é prazeroso o companheirismo. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje, nesse belo dia desta reunião. Lions é tão grande que poucos conhecem tudo de Lions. Nós estamos sempre aprendendo. Quanto mais você conhecer, mais você vai gostar do Lions. Analise os programas que Lions Internacional disponibiliza e incentiva. Analise os programas do presidente internacional e do governador. Veja o potencial do seu clube para os programas. Os programas estão na agenda do governador e no site de LCI. Veja o potencial do seu clube. Como é que nós vamos poder desenvolver os programas que são preparados pelo presidente internacional? Se tiver falta de algum profissional essencial para as atividades do clube, vá à luta, procure-o na comunidade e traga-o para o clube. O Lions Batel tem feito isso com grandes resultados. Nós criamos uma escola, uma orquestra filarmônica de música. O companheiro Cascais entende de música, tanto quanto eu, quanto o companheiro Toshiro. Mínimas habilidades, mínimos conhecimentos para tocar o projeto. O que nós fizemos? Fomos lá buscar um maestro. E hoje, o maestro da Orquestra Sinfônica do Paraná é associado do Lions Clube Batel. Toca o projeto da Orquestra Filarmônica e toca o projeto da Escola de Música Lions. Fomos buscar o cidadão. Por que nós? E quando você faz isso, você faz com que a pessoa venha prazerosamente, porque ele já tem uma missão a ser desenvolvida aqui dentro. Eu já vi muitas vezes, inúmeras vezes, quase sempre, cidadão toma posse no Lions, cidadão ou a cidadã, toma posse no Lions, vai para casa, aquela grande festa, todo mundo faz aquela saudação e tudo isso, aquilo, ele vai para casa e não acontece nada.
só recebe um mês depois uma convocação, olha, vamos ter uma festiva no clube tal, no jantar tal, não sei aonde, tudo. Pô, o que eu estou fazendo online? Vim aqui para fazer jantar, para participar de jantar? Não. Se eu aceitei ser voluntário, eu tenho que ter uma missão. O Batel, novamente, eu falo Batel porque eu sou do Batel. Batel estabeleceu o seguinte, ainda não está, porque foi recente a decisão. O associado vai receber uma pasta de couro ou de corvim, com o emblema do Batel, o nome dele gravado em ouro embaixo, certo? Um certificado assinado pelo presidente do Batel, que está aqui, que é o companheiro Cascais, designando-o para uma função numa comissão. Junto com isso, uma carta de acolhimento dele no clube, deixando escrito a satisfação que o clube tem de recebê-lo naquele momento, assim, 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 assado, e a descrição das atividades daquela comissão para a qual ele foi designado, nome dos componentes, e-mail, telefone e assim por diante. Então a pessoa sai da posse já com uma atividade definida. Pratique o leonismo em toda a sua extensão. Você, como presidente, tem que ser um leão exemplar para todo o clube. Esteja sempre pronto a colaborar. Não seja um mandão. Ah, fulano vai fazer isso, Beltrano vai fazer aquilo. Não, vamos colaborar. Carregar o piano também faz parte da nossa satisfação pessoal. Quantas vezes eu já vi grandes leões, pessoas de grande expressão, puxando cadeira, carregando mesa e fazendo as coisas? Porque isso aí deve estar na mente da gente fazer. Procure dar ao clube aquilo que você tem de melhor. O que mais você conhece são assuntos relacionados à sua atividade profissional. Não é isso? Bom, você é um profissional. Todos nós aqui temos uma profissão, todos nós sabemos fazer alguma coisa. Vamos aproveitar esse potencial dentro do clube. Se você não tem intimidade com a ciência da administração, procure ler alguma coisa sobre ela, principalmente como dirigir uma organização. Tem uma sequência que você não pode esquecer e nem deixar de praticar, que é essa aqui. Primeiro, planejar. Tem que planejar. Se não planejar, você não sabe para onde você vai. Segundo, organizar. Para quê? Para que aquele planejamento seja implantado, seja executado. Terceiro, dirigir. Fazer a coisa acontecer. O que é dirigir? É dirigir os esforços coletivos para um ponto comum. Bom, pessoal, nós temos que subir essa ladeira. Vamos lá? Então, vamos em frente. Você é o líder. Comunicar e negociar com as pessoas para obter consenso. Orientar as pessoas a obter consonância, todos trabalhando juntos. Liderar as pessoas. Se o presidente não lidera, se o presidente não carrega a bandeira na frente, se o presidente não mostra entusiasmo, se o presidente não mostra aquela vontade de as coisas fazer, o clube vai esmorecendo. E isso é ruim, porque as metas do planejamento não serão atingidas. E tem que controlar. O nosso presidente internacional estabeleceu os pit stop, as paradas do boxe. Para quê? Para saber como é que as coisas vão indo. Não adianta você fazer um planejamento e dizer, olha, vou fundar 10 clubes. Aí chega em junho, aí quantos clubes nós fundamos? Nenhum, puxa vida, hein? Bom, mas se nos primeiros 2 meses não fundou nenhum, alguma coisa tem que fazer, tem que planejar novamente, tem que reorganizar e assim por diante. Um clube é uma organização que deve buscar resultado. E os nossos resultados são serviços. Quando o cidadão, o companheiro Cascais já foi presidente da Copel, quando ele foi presidente da Copel, vocês acham que o governador que o nomeou fez isso com uma grande honraria, o Cascais? Não. Ele o fez pela competência dele e estabeleceu para ele uma série de metas a serem cumpridas.
E ele era lá o quê? Ele era o condutor da empresa para atingir as suas metas. E vocês, presidentes, como vocês, presidentes, é a mesma coisa. Vocês são os condutores dessa organização para atingir resultados. Quais são os resultados? Os serviços. Esses são os resultados para os quais vocês estarão dirigindo as atividades do clube. Comece pelo manual de dirigente de clube. Já falei, ele é A15, está lá no site de Lages Internacional. O manual facilita a sua tarefa. Ele é formado de 2 blocos: informações essenciais e administração do clube. O que é o planejamento? É a base de sustentação do seu belo mandato de presidente. Sem planejamento, o melhor sucesso fica remoto. Faça uma pergunta. Levante a mão quem já tem os planos para o ano leonístico 2012-2013. Muito bem. Muitos já têm. Quem não tem, chega em casa amanhã de manhã e começa a trabalhar. Convoque os seus dirigentes. Convoque as pessoas que estão junto com vocês. Estabeleça o plano. Importante, o planejamento não é um documento bonito que fica na gaveta da mesa do presidente. O planejamento é um documento que deve ser de conhecimento de todos, porque ali está o comprometimento com aquele planejamento. Se o Ednor faz um planejamento e fica escondido, quando dele ninguém sabe, chega no final do ano, ele modifica lá e diz: beleza, acertei tudo, tudo que eu planejei. Não, ele chega aqui e diz: olha, o nosso plano é esse. E aí ele está comprometido e está comprometendo todo o distrito para atingir aqueles resultados. Isso tem que acontecer no clube também. Veja quais os pontos fortes do seu clube. Todos os clubes têm coisas que eles sabem fazer bem. Isso é muito importante, certo? Veja como que você pode aproveitar esses pontos fortes. E também veja quais são as suas deficiências, as suas fraquezas. E vá trabalhar para reduzir essas fraquezas. Certo? O pessoal não está comparecendo. Qual é o problema? Tem que discutir, tem que analisar. A frequência é pequena. Qual é o problema? O estatuto do clube estabelece lá uma regra que diz: olha, se faltou tantas reuniões seguidas ou alternadas, é eliminado. Não estou dizendo para eliminar, mas tem que chamar o cidadão que não está comparecendo e dizer para ele: escuta, cara, você assumiu a sua responsabilidade aqui no clube, você tem que cumprir. Veja aqui o que diz o estatuto. Eu não quero aplicar isso aí com você. Então você, por favor, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas funcionar. Porque ninguém deve estar no clube simplesmente por estar no clube. Aproveite os pontos fracos, procure reduzir e eliminar as deficiências. Com isso a gente consegue através do planejamento. Eu vou fazer uma interrupção agora, que é o seguinte: como nós terminamos de almoçar, está todo mundo meio com sono, então vamos ficar em pé. Eu quero ver que, sem subir nas cadeiras, quem chega mais próximo do teto lá. Vamos levantar as 2 mãos. Vamos lá, Cascalho. Meu Ciro, fica junto do Cascalho. Todo mundo levantou? Agora, um de frente para o outro. Quem não está de frente aí, procura um outro para ficar de frente. Esticando. Todo mundo de frente. Isso. 2 mãos para cima. Agora, mão direita na horizontal. Mão direita na horizontal. Só a mão direita na horizontal. Mão esquerda para cima. Isso. Agora o passo em frente e um abraço do leão acompanhando a gente. Muita saúde, felicidade, sucesso. Não vai gostar, Pronto. Todo mundo já acordou. Bom, eu confesso para vocês que eu adoro fazer esse tipo de coisa,
Mas isso não é criação minha, é de um companheiro lá do estado de São Paulo. Como é que é o nome dele, doutor Chiro? Paulo Rogério, né? Paulo Rogério que faz isso aí, eu acho muito bacana esse abraço do Leão. Instigue os associados a proporem objetivos e atividades. Analise-os, escolha em consenso os melhores, os exequíveis, defina-os, designe responsáveis pelos planos. Você tem que ouvir as pessoas, certo? Examine se os planos estão aproveitando todo o potencial de trabalho do clube. Outra pergunta. Qual é o clube que tem o perfil profissional dos seus associados? O que é o perfil profissional? Cláudio Miessa Rigo, professor universitário. Vocês têm? Ó, já melhorou. Esse perfil profissional é necessário. Por quê? Você não traz um médico para o clube para ele vender pastel na feirinha. Você traz um médico para o clube para aproveitar o potencial profissional dele, para ele trabalhar em atividades relacionadas à sua profissão. Por isso é muito importante conhecer o perfil profissional. Não comece tudo de novo. Pelo amor de Deus, não jogue no lixo tudo que o clube já fez. É comum os clubes morrerem no dia 30 de junho e renascerem no dia 1º de julho. Não façam isso. Não façam isso. Muitos novos dirigentes abandonam tudo que foi feito e começam tudo de novo. Isso é um erro. Aproveite as coisas boas que já foram feitas. Tudo de bom que foi feito. Dê continuidade aos bons programas. Se for mudar o foco do clube, veja se há consenso dos associados. Escolha as atividades de serviço do clube. As atividades de serviço de clube se concentram em 3 áreas. O lema internacional anual do presidente, é o programa do presidente. Atividades tradicionais de LCI, com prevenção de cegueira, desenvolvimento juvenil, etc. E as necessidades típicas da sua comunidade. Esse é outro ponto que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: nós do Lions não devemos adivinhar o que a comunidade precisa. Nós temos que perguntar para a comunidade o que eles precisam. E vamos desenvolver projeto para atender essas necessidades. Às vezes nós vamos colocar uma biblioteca num determinado lugar e o pessoal não precisa de biblioteca. Não é essa é a grande necessidade deles. A grande necessidade é outra. Então tem que conhecer o que faz, o que a comunidade necessita. Outro aspecto importante são as comissões. Lions Internacional, muito inteligente, criou uma forma de atividade que é através de comissões. São 3 pessoas que se reúnem com facilidade no café da manhã, na hora do almoço, na casa de alguém, por internet, e traçam programas, traçam ações, traçam atividades. Isso é uma forma de praticar o meu medo, através de comissões, certo? Por quê? Hoje em dia, se a gente quiser que todo o clube se desenvolva, aliás, se envolva numa atividade, nós encontramos dificuldade, porque o tempo é uma coisa difícil. Tem companheiro que está fazendo pós-graduação, tem outro que tem o aniversário de não sei quem, outro vai no casamento, outro vai no jogo de futebol. Então as comissões não têm esse tipo de problema. Se reúnem a qualquer momento, a qualquer hora, de acordo com a conveniência de poucas pessoas. Procure designar pessoas de acordo com suas habilidades e conhecimento. Não coloque um médico na comissão de estatuto e regulamento, por exemplo. Ele pode até aceitar, mas ele se sentirá mais confortável numa comissão de assuntos de saúde. Utilize os vice-presidentes do clube para coordenar as atividades das comissões. Lembrando que as comissões têm um presidente. Não esqueça dos diretores locais, dê atribuições a eles. Se o associado estiver envolvido ativamente nas atividades do clube,
ele estará se realizando como leão e não vai pensar em nos abandonar. Muita gente sai do clube, por quê? Porque ele diz, poxa, para eu jantar uma vez por semana, uma vez por mês, e ainda escutar blá 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 lá, eu fico em casa, vou jantar com a minha mulher, às vezes sai até mais barato. Né? Então, dê atividade para o associado. Mais importante ainda, antes de assumir um compromisso com um determinado projeto, examine cuidadosamente os seus recursos, tais como tempo, orçamento, apoio de voluntários. Não esqueça daquilo que nós mostramos aqui: planejar, organizar, executar e controlar. Designe as comissões. Cada projeto deverá ser formado conforme a sequência abaixo. Então vamos lá. O que é um projeto? Descrição da ação. O que é? Quem será o responsável pela realização daquela ação? Quando? Em que datas a ação será realizada? Local em que será realizada? Como a ação será desenvolvida? Por quê? Qual é o motivo pelo qual o projeto está sendo implantado? Quanto custa? Vai ser necessário recurso financeiro? Quanto e quando? Isso é simplesmente um modelo de como desenvolver uma atividade. Não pode simplesmente chegar, vamos fazer isso, vai, tudo bem, sai todo mundo correndo para fazer. Não. Siga essa sequência aqui, que vocês vão ter mais sucesso, certo? Reúna-se, agora você, presidente, com os membros da comissão, faça os planos de ação, defina, acompanhe cronogramas para a atividade. O presidente tem que ter uma tabela na sua frente, mês a mês, o que vai acontecer, não é? Das comissões, das responsabilidades dele, quando que serão as reuniões, quando que vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo. Acompanhe os resultados e não esqueça, elogie sempre. Todo mundo gosta de ser elogiado. Conheça os formulários oficiais. Se você, presidente, não está relacionado a eles, é importante que você os conheça. Conheça os prazos, anote, faça controle, procure o secretário tesoureiro para esse fim. Afinal, toda a responsabilidade será sua. Tem um documento de imposto de renda que tem que ser entregue até o dia X. Tem que cobrar do tesoureiro. Quantos clubes, inclusive o Batel, tiveram problema de não entregar esse documento na data certa? Por quê? Porque certamente não houve controle. Um deixou para o outro deixou para um, e as coisas não aconteceram. E o presidente tem que saber: tesoureiro, quando é que nós temos que entregar a RAIS? É até o dia X. Anota na sua agenda. 10 dias antes, tesoureiro, como é que está a RAIS? Já resolveu? Resolveu. Assunto liquidado. Não mandei ainda. Cara, quando é que você vai mandar? O que você está esperando? Qual é o problema? Vamos em frente. Você não pode? Você não quer que o segundo tesoureiro faça? Essa é a função do presidente. Não pode deixar a peteca cair. Aliás, o Laís Mercedes, quando passa a presidência, o sucessor, o presidente, ele entrega uma peteca, simbolizando que o novo presidente não deve deixar a peteca cair. Né? Cadê o pessoal do Mercedes? Está aí, o César, né? Está lá em cima. Então não pode deixar a peteca cair, porque você é responsável. Tem um informe mensal de movimento de associados. No ano anterior eu fui secretário. Vocês acreditam que tem clube que não informa mais internacional sobre esse informe mensal? O secretário só tem que entrar lá e clicar numa caixinha lá dizendo: não houve alteração, só mensalmente. E tem clube que não faz isso. Por quê? Porque o presidente não cobra. O presidente tem a senha para acesso aos seus dados no site do Colégio Internacional. Então ele tem que chegar lá no dia 30 e entrar lá e ver: o secretário, você não mandou o informe ainda, o que está acontecendo? Qual é o problema? Vamos mandar?
Outra coisa, relatório mensal de atividade do clube. É uma maravilha isso, o mundo todo conhece o que o seu clube está fazendo. E tem clube que não manda. Não manda por quê? Porque o presidente não cobra do secretário. O presidente tem que cobrar. E se o secretário não mandar, coloca alguém do lado dele. Coloca alguém do lado dele para auxiliá-lo. Porque às vezes o secretário não tem habilidade de informática. Então coloca o netinho dele, ou de alguém lá para ajudá-lo a fazer isso. Certo? Esses relatórios têm que ser enviados até as 24 horas do último dia de cada mês. Lembrando que lá nos Estados Unidos, em Chicago, eles estão 2 horas atrás da gente, né? 3? 2 e 3. Às vezes 2 vezes 3, né? Então até as 2 horas da manhã do dia 1º de cada mês ainda pode mandar o relatório do mês anterior. Mas não espera para isso. Quando houve alteração, manda já o relatório, assunto resolvido. Dia 20. Utilize a sua senha para acompanhar os informes. Informe de dirigente do clube. O tal do PU 101 é outro drama que o governador sofre, porque os clubes não informam o PU 101. Você quer falar, Ivan? Obrigado. Eu queria dizer o seguinte, que o PU 101 é o documento que habilita os novos dirigentes junto à Alliance Internacional a obterem suas senhas. Se não enviarem o PU 101 para a Alliance Internacional, não existe, embora sendo presidentes, secretários e tesoureiros eleitos do clube, não estão cadastrados. E é vedada a sua senha. Por mais que você queira se cadastrar, ele não vai fornecer. Então, os clubes que não nos enviaram, e tem bastante ainda, por favor, o façam imediatamente. Essa recomendação eu vou transmitir para os presidentes de região e divisão para que trabalhem os seus clubes. Senão, esses clubes ficam anichados. O companheiro Cláudio falou agora, nós temos clube desde o ano de 2011 que não manda relatório, informe mensal. Esses clubes são aqueles que eu coloquei em situação de risco e nós vamos trabalhar. Obrigado, companheiro. Obrigado, governador. Utilize a sua senha. PU 101. Meus amigos, a diretoria deve ser eleita no mês de março. Coloque lá no seu programa de ação, março, mês de eleição da diretoria. Eleita a diretoria, faz o PU 101, manda para o governador, manda para a Alliance Internacional. Há diversos assuntos importantes de caráter financeiro que devem ser tratados ao iniciar o seu mandato. Os clubes têm responsabilidade, personalidade jurídica. Embora tenham isenção de imposto de renda, são obrigados a apresentar a declaração de isento em datas divulgadas pela Receita Federal. Se não fizer isso, é multa de R$500. Há também a declaração da RAIS, obrigatória também em data definida. Elabore na sua agenda essas datas, coloque lá e cobre dos responsáveis, porque você é responsável. Tem que fazer um orçamento do clube, certo? Que é uma das responsabilidades mais importantes reconhecidas por Alliance Internacional. O tesoureiro, junto com a comissão de finanças e com o presidente do clube, prepara o orçamento, certo? Após a posse, como eu posso com vocês agora, você vai ser o melhor presidente de todos os tempos do clube. Você será um marco importante no clube. O clube será visto como antes e depois do seu mandato. Vocês estão com esse firme propósito ou não? Vou perguntar outra vez. Vocês estão com esse firme propósito ou não? Sim. Ah, bom, agora melhorou. Agora melhorou. Então veja o seguinte, vou repetir, hein? Você vai ser o melhor presidente de todos os tempos do clube. Você será um marco importante no clube. O clube será visto como antes e depois do seu mandato. Certo?
Ó, que coisa maravilhosa, hein, Edinor? Eu gostaria de ter uma equipe assim quando eu fui governador. Você vai transformar o seu clube no melhor clube do distrito. Um clube de qualidade. Você se preparou para isso. Os associados sabem disso e reconhecem as suas qualidades. Fico até arrepiado. Seja humilde, mostre capacidade, atire a sua vaidade pessoal no lixo. Um dos grandes problemas do lar se chama vaidade pessoal. Não seja vaidoso, seja autêntico, mostre convicção, persistência, convoque os associados, a diretoria, os dirigentes políticos e a comunidade presente para batalharem juntos pelo engrandecimento do clube. Não é só você, é todo esse pessoal aqui. Durante o mandato, o clube aguarda as suas ordens, aguarda a sua palavra de comando, execute os planos, una a diretoria e os associados e não demore para iniciar o trabalho. O tempo passa muito rápido. Daqui a pouco já terminou o mandato de vocês. Você vai presidir as reuniões. Faça das assembleias e reuniões momentos agradáveis, produtivos, que os associados tenham prazer de participar. Obedeça o horário de início e término das reuniões. Os associados têm que saber quando que a reunião vai começar e quando ela vai terminar. Nós não podemos mais terminar a reunião de Lions à meia-noite, meia-noite e meia. No dia seguinte o pessoal tem que trabalhar. Quando você faz isso, o que acontece? A domadora diz para o leão dela: meu amigo, Lions é uma fria. Eu não entendo nada do que vocês falam lá, e eu tenho que ficar aguentando aqueles discursos, aquele negócio, e no dia seguinte eu tenho que levantar cedo para levar as crianças para o colégio, e eu estou morta de cansado. Eu não sei se isso aí é uma coisa boa. É verdade, irmão? Então, o presidente tem que cuidar disso. O presidente tem que cuidar disso. O presidente tem que começar e terminar a reunião no horário. E tem que dizer para as pessoas: olha, vocês vão chegar agora lá nos seus clubes e vão dizer: meus amigos, o consenso é o seguinte: as nossas reuniões começam a tal hora e terminam a tal hora. E eu vou ser responsável pelo cumprimento